Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos ao canal A Bíblia Vive. Hoje, com grande alegria, estamos começando uma nova série de mensagens para a divulgação do Evangelho e essa série se chama Uma Vida. Nessa oportunidade, o primeiro vídeo leva por título Uma Vida Simples. E na primeira leitura estaremos lendo a carta de Paulo à igreja de Filipos, no capítulo 4, a partir do versículo 10. E diz assim: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste ao meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava a oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também a ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Essa carta de Paulo à igreja de Filipos foi escrita num contexto muito desfavorável para Paulo, que já estava numa cela de uma prisão romana, e desde aí ele entendeu que era um lugar igual a qualquer outro lugar para poder divulgar o Evangelho. O mais certo sinal de sabedoria é o contentamento constante. Isso Paulo tinha muito claro. Ele já estava numa posição na qual as circunstâncias que o cercavam era muito desfavorável. Ele já estava preso numa prisão romana, numa cela de uma prisão romana, e nós sabemos qual era o contexto nessa situação. Mesmo assim, Paulo não se via limitado a essa circunstância que estava acontecendo com ele para alguma coisa que o impedisse de levar para a igreja, nesse caso a igreja de Filipos, mas também a outras igrejas, levar a mensagem do Evangelho, levar a alegria da providência divina, levar o encorajamento espiritual como ele fez nessa carta. Nós vamos começar a desglossar cada um desses versículos e pensando, por exemplo, no título do vídeo, pensando no título que é Uma Vida Simples, quero me atentar para aquilo que está escrito no versículo 12, que diz: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de ter fartura como de ter fome, assim de abundância como de escassez. Isso aí é a declaração de um homem que já passou por muitas situações, que já foi, como ele mesmo diz aqui, ele já foi treinado, ele já foi ensinado em várias situações. Vê o que diz no versículo 11. Ele diz: digo isto, a colação com o que estava no versículo 10, não por causa da pobreza, porque aqui está a mensagem central. E ele diz: porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Essa é a mensagem que Paulo nos traz para nos dizer que uma vida simples é possível sim de ser levada de cara àquilo que é como mais importante, aquilo que é o mais importante na nossa missão, aquilo que é como mais importante na nossa caminhada. No versículo 11 ele diz: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Muito interessante que nós saibamos qual é a nossa missão e que quando nós estivermos treinados em todas essas coisas que Paulo nos fala aqui, ele diz: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Depois ele fala no versículo 12 que ele sabe estar humilhado, também sabe ser honrado, ele sabe ter uma vida de escassez, mas também sabe e já teve uma vida de abundância. Só depois de tudo isso que no versículo 13 ele diz: tudo posso naquele que me fortalece.
Mas Paulo fala no versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece, depois que ele diz, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu quero trazer para os irmãos nesse dia alguns versículos, algumas referências cruzadas que estão também na Bíblia e que nos levam à mesma reflexão que estamos no vídeo de hoje, que é uma vida simples. Por exemplo, em Mateus capítulo 6, versículo 31, palavras do próprio Senhor Jesus, ele diz, não andeis, pois, inquietos, dizendo o que comeremos, o que beberemos, ou como nos vestiremos. Palavras do Senhor Jesus que nos diz que para termos uma vida simples, não devemos andar inquietos, não devemos andar preocupados com aquilo que vamos comer, o que vamos vestir, aonde que vamos, o que vamos fazer. No versículo 34 ainda de Mateus capítulo 6, o próprio Senhor Jesus continua dizendo, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Ele continua nessa mensagem do versículo, no capítulo 6, no versículo 34, dizendo que não é para nos preocupar pelo dia de amanhã, para levarmos uma vida simples, temos que viver hoje, temos que fazer as coisas que temos que fazer hoje. Diz, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Quero continuar com outra referência cruzada da nossa Bíblia, que diz assim, Hebreus capítulo 13, versículo 5, e essa aqui é a nossa mensagem também de uma vida simples. Aqui está escrito, sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Eu vou ler novamente, Hebreus capítulo 13, versículo 5. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele diz, não te deixarei, nem te desampararei. Lembra que Paulo escreveu, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Em Hebreus capítulo 13, versículo 5 diz, contentando-vos com o que tendes. E para o versículo 12, eu trouxe também aqui uma referência cruzada de Mateus capítulo 11, versículo 29, uma palavra muito conhecida que diz, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Tomai sobre você o meu jugo, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Paulo tinha entendido muito bem no capítulo 12, quando ele diz, eu estou contente com o que eu tenho, eu aprendi, eu tenho experiência, eu fui treinado ao longo do tempo para eu passar por todo e qualquer tipo de dificuldade. O que Paulo tinha feito? Ele tinha pego o jugo do Senhor Jesus e tinha colocado sobre ele, e ele tinha aprendido com o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus aqui em Mateus capítulo 11, versículo 29 diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Quero deixar os irmãos nesse dia com essa mensagem de uma vida simples. E quero também dizer a todos, lembre-se, nós fazemos parte de um reino eterno. Glória a Deus e obrigado a todos.